Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E tudo no mesmo Espírito. Reverendos religiosos, amados irmãos, nossos amigos que nos acompanham pelos meios de comunicação, São Paulo nos fala hoje da importância de tudo ser reconhecido, ser do mesmo Espírito. O Espírito que move a igreja, o Espírito que deve mover a todos nós, tem que ser o mesmo. A importância da unidade do Espírito. Que Espírito? Nós sabemos que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que vem vivificar a sua igreja, o Espírito que vem santificar a sua igreja, a todos nós, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que deve mover todas as ações da igreja. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, o Espírito Santo vos impelirá o que dizer. O mesmo Espírito. São Paulo faz questão de repetir muitas vezes a unidade do Espírito. Por quê? Porque nós, em nossa fraqueza, podemos ter a tendência, a tentação de agirmos por outro Espírito que não seja o Espírito de Deus. Nós sabemos muito bem como é o Espírito de Deus, como é o Espírito Santo. Jesus revelou a nós o seu Espírito, o seu coração, o seu íntimo. Por exemplo, Jesus é misericordioso. O Espírito de Deus é um Espírito misericordioso. Temos as parábolas da misericórdia. O Espírito Santo é um Espírito de verdade. Jesus, Deus, abomina a mentira, a falsidade, a hipocrisia dos fariseus. O Espírito é um Espírito de humildade. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus é um Espírito de humildade, um coração humilde. Jesus, sabendo da importância da humildade, quis claramente nos pedir que o imitássemos na humildade, na mansidão. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Manso e humilde de coração. Esse é o Espírito de Deus, o Espírito de mansidão, o Espírito de humildade. Porque nós temos a tendência ao contrário. Temos a tendência ao orgulho. Temos a tendência à soberba. Como ouvimos hoje no Evangelho. Aquele homem de pé. Ou seja, querendo aparecer lá na frente. Em voz alta, dizendo o que ele fazia de bom. Eu jejuo, eu pago o dízimo. Se autoelogiando. Ele de fato fazia o bem, mas se autoelogiava. Esse não é o Espírito de Deus. Jesus falou, quem dá testemunho de si mesmo, seu testemunho não é verdadeiro. Falta de humildade. Não dar testemunho de si mesmo, não se autoelogiar. Aquele espírito não era o Espírito de Deus, era um espírito orgulhoso, um espírito soberbo, cheio de si mesmo e tendo-se em conta mais do que deveria ter. Ele não era tudo aquilo. Por quê? Não basta fazer. Muitos outros fazem muito mais do que nós fazemos. Muitas vezes por dinheiro. Muitas vezes por elogios.
muitas vezes até por um bem material ou para agradar alguém. O problema maior é o porquê fazemos. É qual a intenção nossa ao fazermos. Por exemplo, estamos na missa agora. Estamos participando do santo sacrifício da missa. Por quê? Para dizer ao outro, eu não falto à missa? Para agradar a esposa, para agradar ao esposo? Por que eu vou à missa? Para amar a Deus. Reta intenção. Eis o primeiro grande remédio que devemos pedir neste domingo a nosso Senhor. O Espírito de Deus é um Espírito que quer agradar ao Pai. Eis que venho para fazer a vossa vontade, ó Pai. Faço tudo segundo o Pai me indicou. Jesus fazia questão de agradar o Pai e nós devemos também agradar ao Pai. O Espírito de Deus, o Espírito da igreja é um espírito de servidão. Quem ama quer servir, quem ama quer agradar. Amar a Deus é servi-lo. Não tem como amar a Deus e não servi-lo. Não tem como amar a Deus e desobedecê-lo. Mas podemos cair no perigo de fazer o que temos que fazer. E esse é nosso grande alerta deste domingo. Aquele fariseu, aquele homem fazia o certo, hein? Ele não fazia errado. Jejuar, ótimo. Pagar o dízimo, ótimo. Não adulterar, ótimo. Fazer coisas boas. Mas com um espírito ruim. Não basta fazer o bem. Temos que fazer o bem por amor, com reta intenção, para agradar ao Pai, para agradar a Deus. Esse é um perigo que cabe a nós. Nós que somos católicos, nós que até queremos amar a Deus, mas muitas vezes fazemos também atos por outras intenções. Agradar ao Pai, esse é o espírito de unidade, esse é o espírito da igreja. É assim que devemos ter o espírito de gratidão e de amor ao Pai. Um segundo momento desta parábola de hoje é o desprezo do outro. Eu não sou como os outros homens, dizia aquele. Eu não sou adúltero, não sou isto, não sou aquilo, não sou como os outros. Ele se colocou como melhor do que todos os outros. É o segundo problema de um espírito ruim. O primeiro, não dar glória a Deus, dar glória a si mesmo. Eu, tudo para a minha própria glória, é roubar a glória de Deus. Eu vou à missa, eu rezo tudo para que eu me sinta melhor, para que falem melhor de mim, para provar aos outros que eu sou bom. Vanglória. A glória dada a Deus eu quero para mim. E agora, o me achar melhor que os outros. Eu não sou como estes. E isto é um perigo real para nós. Tanto dentro da igreja, quando vemos alguém errando, como fora. É mais fácil ainda. Quando vemos um pecador, quando vemos alguém que fala mal, veste-se mal, ou tem atitude ruim, nós facilmente nos colocamos melhores do que eles. Nós talvez até somos, mas não nos consideremos como tais. Sabe por quê? Porque quando nós nos consideramos melhores que os outros, ficamos orgulhosos do que nós fazemos de bem. Somos a mesma coisa do fariseu de hoje. E triste, porque talvez não vamos agradar a Deus. Sabe por quê? Porque nos achamos melhores do que os nossos irmãos, quando pelo contrário, se talvez somos melhores do que alguém, e não vamos dizer nunca que somos, mas se aparentemente somos, é totalmente
por graça de Deus. Porque se Deus não nos sustentasse, nem estaríamos aqui agora. São Paulo também falou hoje, se não for pela graça de Deus, nem o nome de Jesus nós iríamos dizer. Eu rezo, eu confesso, eu comungo, ótimo, parabéns, mas não é só por você, é por Deus. Deus que te amou de maneira tão extraordinária, que nos deu a graça de estarmos aqui. Como aquela frase, sou católico, graças a Deus. E é isto mesmo. O nosso trabalho é corresponder à graça. Como dizia São Paulo, a graça de Deus não ficou vazia em mim. Cuidado com o espírito de ser melhor que os outros. Cuidado. Então eu seria o pior. Eu sou o pior, pois pelas graças que Deus me deu, eu tinha que ser muito melhor do que eu sou. Estaria muito pior do que esses que estão no mundo e no pecado, se Deus não me carregasse, me levasse como um furacão com a sua graça. Humildade. Por isso que temos que combater a soberba e o orgulho em nós. Temos que dar glória a Deus. Temos que amar o outro. O espírito que é em nós tem que ser um espírito de compaixão. Sofrer pelo pecado do outro. O ano da misericórdia é para isto. Ter compaixão do outro. Não ser indiferente ao outro, ao pecado do outro. Sim, não apoiar. Não desculpar no sentido de coitadinho, ele é assim mesmo. Não, está errado. Mas eu vou rezar por ele. Não sou como os outros homens, não por mim, por Deus. E eu quero tirar os homens todos do erro. Compartilhar da vontade salvífica universal de Deus, que quer que todos se salvem. Nós também devemos querer isto. Cuidado então com o orgulho nos pensamentos. Eu sou melhor que os outros. Cuidado com o orgulho nas palavras. Falar muito de si, se autoelogiar. Cuidado com o orgulho também nas atitudes. Querer os primeiros lugares, querer fazer tudo para ser elogiado, querer os primeiros lugares, querer os elogios. E a virtude contrária, a humildade. O publicano estava no fundo, ao longe. Não que isso se aplique ao lugar da igreja, né? Quem está na frente não é o fariseu. Quem está lá atrás não é o publicano. Quem está na frente não está errado. Quem está lá atrás está certo. Não. Nós vamos aplicar a parábola também de maneira exagerada. Que todos os fiéis sempre estejam na frente. Isso é uma virtude. Isso é importante. Por que ficar tão longe de Deus? Por que ficar tão longe do altar? Por que não chegar mais perto de Deus? Quando nós gostamos, queremos ver, falar com alguém. Quando amamos, queremos estar perto, não longe. Então nunca interpretemos essa parábola com uma distância do altar. Eu sou o último a estar nessa igreja, o mais pecador de todos. Vou ficar lá na porta. Mais um erro para a sua vida, longe de Deus, perto. Quanto mais eu preciso, quanto mais eu sou ruim, mais eu preciso estar perto de Deus. Perto, ver a missa de perto, ver o padre de perto, ver os gestos do sacerdote de perto. Ficar perto do altar, isso é importante. Atitude contrária, humildade. E lá atrás, o homem batia no peito. Tende piedade de mim, Senhor, porque sou um pecador. Nem ousava levantar os olhos a Deus, ao céu. E batia no peito. Este saiu justificado, o outro não. A liturgia nos leva a fazer isto. Já rezamos o eu pecador, ainda vamos rezar de novo. Já rezamos o Kyrie. O que é isto? A igreja nos leva a bater no peito com aquele publicano, eu pecador.
e reconhecer de fato como pecadores. Não façamos da liturgia um teatro, um fingimento, algo meramente extrínseco que eu não vivo interiormente. É um perigo para nós. Vou à missa, bato no peito, peço perdão, rezo o Kyrie eleison, Senhor, tenha piedade de nós, e no coração nem sei o que eu estou falando. Não tenho arrependimento de nada, não me acho pecador. Contrição, arrependimento, humildade. Humildade vem de humus, terra. Viemos da terra, somos pó da terra. Deus nos elevou, mas somos da terra. Ter humildade. Tem uma história de Santo Hilário, que ele foi para o concílio, chegou um pouco atrasado pela distância, e os bispos todos estavam lá sentados, e não havia cadeira para ele, lugar para ele sentar. Ele foi, um bispo santo, simplesmente sentou-se ao chão. Ali é o lugar dele, o último lugar, o último. Mas quem se humilha será exaltado. E então, para a admiração de todos, Deus elevou-o do chão e colocou na altura de todos os outros bispos, flutuando. Quem se humilha vai ser exaltado, mas quem se exalta será humilhado. Para aprender a humildade, porque se não for humilde, não vai para o céu. A humildade que nos leva a aceitar com tranquilidade as humilhações do dia a dia. Somos humilhados tantas vezes. Aceitar com tranquilidade. O orgulhoso fica bravo, reclama quando alguém o humilha, quando alguém fala mal dele, quando alguém o despreza. Nós católicos, não. Isso nos dá a unidade de um espírito só, o espírito de humildade. Tranquilos na humilhação. O segundo grau de humildade, alegria nas humilhações. Alguém me humilhou? Ótimo, é isso que eu tenho que ser. Eu sou nada, eu sou pecador, eu merecia o inferno. Me humilharam? Ótimo. Mais méritos para Deus, mais glória para Deus, mais méritos para o céu. E o terceiro grau da humildade, procurar humilhações. Procurar que os outros possam nos humilhar. Por isto, se eu quero os primeiros lugares, eu vou buscar os últimos. Uma frase muito bonita de um santo que vai ser canonizado agora esse ano, Dom Manuel Gonzalez: o melhor e o primeiro para o outro. O melhor e o primeiro para o outro. Não buscar os primeiros lugares, mas os últimos. Não pensar que eu sou melhor do que ninguém, pensar que eu sou o pior de todos. E buscar a humildade. Às vezes falar dos nossos defeitos, né? Nós gostamos tanto de falar das nossas qualidades, nossos feitos extraordinários. Fale um pouco do seu erro. Cuidado para não escandalizar ninguém, claro. Mas fale um pouco do seu defeito. Olha, esses dias aconteceu isso comigo. Eu errei, falei tal coisa, falei errado. Vamos gostar que os outros riem-se de nós. Vamos ser humildes. Vamos ser mansos. Vamos ter o Espírito de Deus, de Jesus, que era manso e humilde. Que hoje Nossa Senhora, a serva de Deus, aquela que se humilhou-se a tal ponto que se tornou-se escrava de Deus, como coisa de Deus. Isso é escravo, uma coisa que não tem vontade própria. Sejamos assim. Não tenho mais vontade, Senhor. A minha vontade é vossa. Não quero glória para mim, mas para o Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Cantamos no Glória da Missa. A liturgia nos ensina tanto. E nós talvez aproveitamos tão pouco. Que Nossa Senhora nos acompanhe
nos faça todos nós os servos do Senhor, os servos da humildade. E quando vemos o bem do outro, a qualidade do outro, como São Paulo nos disse, lembremos que tudo é o mesmo Espírito. E que bom que o outro tem aquela qualidade. Não enterrar os talentos, fazer pela igreja, ser audaz, ser audacioso, fazer muito por Deus e pela igreja, querer santidade muito alta, não por orgulho, por humildade, para a glória de Deus. Porque às vezes temos inveja dos bens do outro. Aquele canta bem, aquele fala bem, aquele elogia, o padre elogia, aquele está sempre em tal lugar. Temos inveja. Inveja não é espírito de Deus. São Paulo falou, a um dom da profecia, a outro dom da cura, vários dons do mesmo Espírito. Onde já se viu a mão ter inveja do olho e querer furar o olho. Onde já se viu a boca não gostar do dedo, querer morder o dedo. É um corpo só. A mão ajuda o olho ajuda a mão. Somos o mesmo corpo, o mesmo Espírito. Quando falamos mal do outro, quando criticamos o outro, é isto. Estamos mordendo nosso próprio corpo. Estamos ferindo a nós mesmos. Que nosso Senhor nos ensine a vivermos segundo o mesmo Espírito de Deus. Espírito de mansidão, Espírito de humildade, Espírito de compaixão. Espírito Santo que nos fará santos a cada dia, até tornarmos esse Espírito uma realidade eterna na união mística dos santos com Deus no céu. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.